Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Cá estamos em mais um Hélio Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. A pergunta de hoje veio da Rogéria Morata. Ela diz: Hélio, como nós podemos usar as plantas para a proteção da nossa casa? Não é novidade nenhuma que muitas tradições, religiões, inclusive, utilizam o poder espiritual das plantas para nos auxiliar em proteções energéticas, em proteções psíquicas. Mas como que a gente pode fazer isso e por quê que tudo isso realmente acontece? Por que essa proteção se manifesta? A primeira coisa que a gente precisa entender, largar aqui, é necessário que a gente compreenda a consciência e o nível de operacionalidade das plantas. Nós, enquanto encarnados aqui, seres humanos, nós temos em nossa composição um corpo físico visível, temos a energia que nos alimenta, um corpo energético, as nossas emoções e também a nossa mente, compondo um corpo psíquico. Quando a gente vai tratar de plantas, a gente percebe que elas têm também na matéria um corpo físico, tem uma realidade muito forte e presente a nível energético e também reagem a estímulos emocionais e a estímulos mentais, né? Porém, são desprovidas de corpos emocionais e corpos mentais, mas elas reagem porque em todo pensamento, em toda energia, em toda emoção, tem também uma assinatura energética, uma quantidade de energia específica, e é isso que as plantas absorvem e reagem então a esses estímulos. Mas o fato é que as plantas, elas têm a sua consciência muito bem sediada neste segundo nível, que é um nível mais prânico, é um nível mais energético, é onde elas depositam a sua principal realidade. A sua consciência está colocada neste nível, um nível vibratório. E tendo consciência disso, a gente passa para uma outra questão, que cada planta tem consigo uma propriedade específica, uma capacidade energética, uma capacidade vibratória muito específica. Assim como cada um de nós tem uma composição da nossa psique, das nossas emoções, da nossa mente, que temos capacidades também distintas uns dos outros. Da mesma forma como também os minerais, né, os cristais, eles têm uma realidade muito presente a nível energético também, mas a nível material, e cada um com a sua propriedade. Por exemplo, se nós pegamos a água, que é um mineral, né, a água mineral, ela tem uma propriedade, uma capacidade muito grande de nos hidratar, o planeta, inclusive as plantas que nós estamos tratando aqui no vídeo. Agora, se a gente pega um outro mineral, como por exemplo o sal, a propriedade do sal já é também inversa à da água, né? Ele pode não hidratar, mas sim desidratar. E da mesma forma ocorre com as plantas. Tem aquelas plantas que têm uma propriedade específica de remoção de energias negativas e tem outras que colocam, digamos, água, nos hidratam, nos colocam para cima, energias positivas. Então cada planta tem uma propriedade específica e isso é necessário ser respeitado, porque nenhuma planta vai poder executar algo que esteja fora das suas propriedades. É impossível. É a mesma coisa que vocês me peçam para o quê? Construir um prédio. Eu não tenho essa aptidão, não tenho os conhecimentos necessários. Vai ser horrível essa experiência. Com as plantas funciona da mesma forma. Então, o meio de nós utilizarmos as plantas como a proteção psíquica e espiritual para as nossas casas e para o nosso corpo também é, em primeiro lugar, respeitando as suas propriedades específicas. Depois disso, é necessário que a gente tenha um entendimento um pouco mais técnico, inclusive, de como funciona todo esse trabalho de amparo e de proteção das plantas, que se dá principalmente pelo acoplamento áurico. O que é o acoplamento áurico? É quando a gente coloca um objeto próximo ao outro e esses dois objetos, pode ser uma planta e o nosso corpo, pode ser uma planta e as paredes da nossa casa, eles têm uma radiação, um campo eletromagnético, a gente pode até falar que é uma aura, a nível psíquico e espiritual, é a nossa aura que se manifesta. Nesta aura está manifestada todas as nossas potencialidades. Ou seja, quando a gente coloca uma planta próximo do nosso corpo, essa interação do nosso campo energético com o campo energético da planta realiza uma simbiose, se casam. Os dois
campos energéticos. E há uma troca de potencialidades. Aquilo que a planta pode nos oferecer, ela nos oferece, e aquilo que nós podemos oferecer para ela, nós também oferecemos. Isso se dá com todos os outros níveis de relacionamento, né? Não só com plantas, mas com pessoas, com animais, com áreas de conhecimento também isso se dá, mas é através do acoplamento áurico que as plantas podem ou remover, absorver, semelhante ao sal que nós falamos, algumas energias mais deletérias, prânicas do ambiente, energias da realidade energética vibratória, ou também podem doar uma quantidade de prana suficiente para crescer em termos de quanto energético aquele ambiente. Este é um dos meios que as plantas utilizam, mas tudo neste plano de manifestação, lembrando as máximas egípcias que o universo é mental. E o que isso quer dizer? Que tudo o que vibra, tudo o que se manifesta tem uma ideia por trás. E essa ideia a gente pode chamar também de arquétipos. E através dos arquétipos que as plantas incorporam em si, elas também liberam uma assinatura energética específica que contribui com o crescimento, com o bem-estar dos ambientes. Como assim? Precisa ficar mais claro. Pegando o exemplo aqui do girassol. O girassol não é à toa que ele tem esse nome, né? O girassol ele se aproxima, se familiariza e inclusive lembra muito o Sol. Não é à toa que ele inclusive segue o Sol de acordo com o movimento solar e a planta vai virando também em direção ao Sol. Ela é regida pelo Sol. E o que é o Sol? O Sol ele clareia, ele ilumina, ele traz a própria vida. Logo, o girassol, pelo seu arquétipo associado ao Sol maior, que é como se fosse o Deus para nós aqui no Sistema Solar, o que mantém a vida acontecendo no Sistema Solar, ele traz essa mesma ideia, essas mesmas energias para o nosso ambiente, de clarear, de iluminar, de trazer a vida. E é uma outra forma que as plantas utilizam para melhorar o nosso ambiente. Eles trazem ideias que são absorvidas pela nossa psique e logo também pelos ambientes da nossa casa. Da mesma forma como aquela plantinha, o bambu da sorte. Eu tenho um bambu da sorte aqui em casa e ele também trabalha, além das suas propriedades energéticas específicas da planta, através do arquétipo. O que o bambu traz como arquétipo? Se a gente olha um bambuzal, né, balançando ao vento, a gente percebe que ele se curva. A gente percebe que ele tem uma humildade e principalmente uma aceitação daquilo que a natureza está lhe impondo. E é por isso que ele é chamado bambu da sorte, porque quando nós nos curvamos também diante da vida, diante das situações com humildade, a vida se abre para nós. Parece que os deuses da boa sorte nos abençoam. Ou seja, mais um arquétipo utilizado pelas plantas que elas trazem consigo, que servem também de benefício para o nosso campo psíquico, para os campos da nossa casa. E aqui a gente poderia citar tantas outras plantas que são utilizadas tanto pelas suas propriedades como pelos seus arquétipos para auxiliar a nossa proteção. As tradições, né, religiosas, inclusive dentro da Umbanda, se utiliza o vaso de 7 ervas, né, que é para trazer justamente essa proteção e este amparo. As mais conhecidas talvez seja a própria arruda. Eu lembro de quando eu visitava a minha avó, ela não permitia que eu saísse da casa dela sem antes colocar um galinho de arruda atrás da orelha, porque pela propriedade da planta, pela propriedade energética da arruda, ela é capaz de absorver muito das energias negativas. E a partir dessa absorção, ela utiliza o seu prana, a sua energia, para gerar essa absorção e ela vai murchando. Depois a gente descarta ela, podemos inclusive fazer uma prece de agradecimento, um reconhecimento ao serviço da planta prestado, e é uma espécie de banho energético que a gente dá para nós mesmos, né, utilizando as arrudas. Mas também as espadas de São Jorge são muito boas para as proteções, e eu talvez não recorde de todas as plantas do vaso de 7 ervas, mas é arruda, São Jorge, manjericão, pimenta, comigo ninguém pode, guiné e alecrim, acredito.
Acredito que seja isto. Todas estas plantas elas têm poderes espirituais pelas suas propriedades energéticas muito fortes e algumas delas também trazem consigo esses arquétipos associados. A forma de nós utilizarmos para responder diretamente pode ser com essas plantas que removem as energias negativas, utilizando próximo ao corpo, colocando o galinho de arruda na orelha, como eu comentei, mas simplesmente tendo elas em casa ou no pátio ou na sacada, caso você more em um apartamento, já é suficiente para que elas realizem esse trabalho vital, este trabalho energético, e que a gente mantenha, além de todos os nossos cuidados psíquicos, um amparo, uma segurança energética aliado dos nossos amigos vegetais, que se não fosse eles nós não existiríamos aqui. Imagina um planeta sem vegetais, nós não nos alimentaríamos. Só existiria alimentação carnívora, mas não é o suficiente em termos de nutrientes para que a gente exista. Então, eles nos protegem muito mais do que a gente imagina, protegem a nossa vida enquanto existência aqui na matéria. E isso sendo muito superficial aqui, um pensamento muito lógico. Mas dessa forma é que a gente pode utilizar o poder espiritual das plantas para contribuir com o bem-estar psíquico, energético e espiritual do nosso próprio ser e também do ambiente em que vivemos, das nossas casas. Eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários as suas perguntas, as suas colocações, também para dar outras sugestões de que modo a gente pode utilizar as plantas para este benefício, e deixe aqui as suas perguntas para a gente avançar no próximo Hélio Responde, na próxima segunda-feira, em novos assuntos. Deixe também o like caso você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, tem vídeos todos os dias de agora em diante, pelo menos de segunda a sexta, e basta também ativar as notificações, o sininho, para que você receba esses vídeos e nos acompanhe aqui nessas conversas ao longo da nossa semana. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Um grande abraço, fiquem na paz, um big beijo e até mais.